Olá, meus irmãos, a graça e a paz com todos, né? Vamos continuar aqui nosso estudo, fazer hoje esse vídeo aqui, né? No final a gente vai fazer uma oração. No outro vídeo que eu fiz, né? Teve pessoas que me chamaram pedindo oração, né? Como a gente sabe no tempo de hoje, precisamos um ajudar o outro, né? Como Deus fala, ajudar o próximo, né? A carregar a nossa cruz também. Que no caso a cruz é o quê? As lutas do dia a dia, muita gente enferma, né? Muita gente passando por desemprego, muitas coisas. E nós, como irmãos, né, em Cristo Jesus, temos a obrigação de ajudar nossos irmãos de alguma forma, em oração, em conselho. Às vezes, uma pessoa que chega na tua casa, às vezes precisa só de um abraço, né? E eu lembrei agora, né, falando do abraço, eu trabalhei num hospital psiquiátrico e eu era cozinheira. E um dia uma moça lá estava discutindo com a outra e eu entrei no meio, né? Separei elas e conversei com elas. E uma começou a chorar e só falou assim: Tia, eu queria um abraço. Você me dá um abraço? E eu dei um abraço nela ali, sabe? E para mim um abraço não ia ter tanto significado assim, mas para ela teve muito. E ela começou a chorar e falou: Tia, obrigada. Eu só precisava de um abraço. Minha mãe me jogou na rua, meus pais, porque eu entrei nas drogas. E ninguém mais queria falar comigo. Os dentes dela estavam todos estragados. Você vê que era uma pessoa muito sofrida. E ela falou assim: Você não teve vergonha nem nojo, né, de me abraçar. E ali naquele momento, eu nem levei muito em conta, assim, né, porque a gente não. Só quem passa, né, para ver o valor, às vezes, de um abraço. E passou um tempo, né? Eu saí daquele lugar, aprendi muito ali dentro, né? Pessoas muito sofridas ali dentro, com a enfermidade, é muita coisa que a gente vê. E passou um tempo, eu entrei numa crise depressiva e que tudo eu precisava era só de um abraço. E eu lembrei dessa moça. E teve uma pessoa que chegou em mim e ela falou: Eu não sei nem o que te falar, mas eu tô aqui. E me abraçou. E, então a gente precisa sim estar sempre em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, pedindo para o Senhor cuidar de nós, né, no momento que a gente passa, mas a gente precisa também de pessoas, né, não deixar o amor se esfriar. O que você pode fazer de diferença na vida de alguém para que esse alguém consiga, né, às vezes sair de uma crise depressiva, de uma crise de ansiedade, de algum problema que ela está passando? O que você pode fazer para ajudar o seu próximo, né? E às vezes não é nem dinheiro que a pessoa precisa. É um simples abraço, é falar para ela do evangelho, né? É dar um ombro. Então que nós possamos refletir também, né? O que a gente está fazendo no nosso dia a dia para ajudar o próximo, né? Às vezes na correria a gente termina nem olhando para os lados. Eu gosto muito de conversar, sabe? Às vezes eu entro dentro de um hospital, eu já fico olhando alguém ali para poder puxar assunto. E esses dias até vi uma pessoa no hospital e esse senhor não sai da minha mente. A moça falou e a mãe que ele deu Alzheimer aos 54 anos, se eu não me engano. E eu fiquei olhando para ele e ali eu refleti, né? Ela falou que ele gosta de andar bastante, não consegue ficar parado, mas já não lembra quem é a esposa e não lembra quem é a filha, não lembra quem é a mãe dele. E eu fiquei refletindo por dias, né? E pensando, meu Deus, o que a gente é? A gente não é nada. Se alguma coisinha aqui no nosso cérebro sair fora, a gente não é nada. Então, meus irmãos, graças a Deus, esse senhor está sendo muito bem cuidado pela família, deu para ver. Mas muitos aí estão sofrendo, né? Então, que a gente possamos ser, às vezes, o carinho, o abraço, a conversa que o teu próximo precise, né? Às vezes tem gente que fala, mas eu não sei ajudar, eu não sei falar. Um simples abraço, ele cura. E o evangelho, ele cura a alma, né? Um abraço, ele faz parte disso também. Às vezes a pessoa, ela recebe aquele abraço, o Senhor ali se compadece e começa a trabalhar na vida daquela pessoa e muda a vida daquela pessoa. Então, meus irmãos, eu não sei, né? Quem agora, nesse momento, está precisando de alguém para desabafar, para te abraçar, para falar com você. Mas saiba que Cristo, que Jesus, que o Espírito Santo está aí do teu lado a todo momento. Basta você clamar, buscar, orar, conversar com Ele, ter uma intimidade com Ele, que você vai ter o abraço de Cristo, a paz
e o aconchego que às vezes você não consegue ter de uma pessoa física, mas Cristo, ele supre todas as necessidades da nossa vida. Hoje vamos continuar com o nosso estudo, o Evangelho de Jesus Cristo, e nós vamos falar a parte que Deus é santo. Então vamos lá, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que Deus é santo. Isaías 6:3, a palavra comunica a ideia de ser separado, distinto ou colocado à parte. Com respeito a Deus, ela tem dois significados importantes. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo ser criado, independente de seu esplendor. Todos os outros seres na terra e no céu são meras criaturas. Só Deus é Deus. Ele é separado, transcendente, incomparável. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima ou separado da corrupção moral de sua criação e de tudo o que é profano e pecaminoso. Deus não pode pecar, não pode ter prazer no pecado e nem pode ter comunhão com o pecado. A vista está ruim. Aí aqui fala: e clamando uns para outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Isaías 6:3. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1:5. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, e te cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque 1:13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1:13. Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subestime o mal. Salmos 5:4. Né? Aí vem aqui, meus irmãos, o que Deus quer falar, né? Aqui nesse contexto aqui, né? A santidade de Deus, né? Ela é inquestionável, né? Não tem, às vezes a gente fala assim, nossa, Deus é ruim, Deus é mau, eu tô passando por isso, porque como que Deus deixa, né, eu passar por isso? Mas a gente tem que entender o quê? Às vezes a gente passa por algo na nossa vida e a consequência não é Deus, somos nós. Somos nós que plantamos e nós vamos colher. Às vezes a gente faz algo, né? Nem consulta Deus, nem tem uma intimidade com Deus de conversar, faz algo, aquilo vem, dá errado, passamos por algo, né? E aí depois a gente vai, mas Deus não me ajudou, Deus é ruim. Mas espera aí, e a sua culpa, né? E o que você fez, né? Para ocasionar aquilo. Então a gente temos que ver, porque a gente vê aqui, ó, a gente já viu aqui, né? O caráter de Deus. E a gente tá vendo, ó. Deus é santo, Deus é amor, o caráter de Deus. Depois a gente vai, Deus é justo, né? Nas próximas leituras. E depois nós vamos chegar no caráter da humanidade. Na imoralidade, na moralidade corrompida. Nós vamos, né, nos próximos vídeos. Mas aqui a gente tem que ver o quê? Pega a sua Bíblia, eu deixei os capítulos e os versículos aí no texto. Pega a tua Bíblia, acompanha, faz o seu estudo, o seu devocional, reflete, né? Sinta o amor do Senhor, veja como Deus é maravilhoso, né? Como a santidade de Deus, ela é incomparável a qualquer coisa. A gente nunca pode imaginar, né, que duvidar dessa santidade, né? Duvidar do que o Senhor e o que Deus é, né? Então, meus irmãos, cadê a parte aqui, ó? Deus é luz e não há nele treva nenhuma, né? Que é 1 João 1:5. Se Deus está falando que não há treva nenhuma nele, ele não faz parte nenhuma dos planos que o adversário arma para a vida da gente, né?
Por isso que o Senhor está sempre ali cuidando de nós, protegendo nós, porque se dependesse de nós, nós já estaríamos sido mortos, né? Eu costumo dizer assim, que o adversário ele é tão astuto que ele rodeia, não é nem 24 horas, eu falo que é 74 horas seguidas em cima da gente para tirar a gente do foco, que é o evangelho, né? É ser uma pessoa melhor, é aprender, pôr em prática, porque não adianta falar e não colocar em prática. Então temos que colocar em prática, né? Eu falo que quando o evangelho alcança uma pessoa, tem transformação. Uma pessoa que ela não foi transformada, ela não pode falar que ela alcançou, né, o evangelho, porque o evangelho ele transforma. Eu falo que quando Jesus entrou naquela festa e acabou o vinho, ele transformou a água em vinho. Então, aonde o Senhor Jesus chega, tem transformação, né? Então, meus irmãos, vamos nos apegar a Deus, vamos orar um pelos outros, cuidar um dos outros. A gente está vendo tudo se cumprindo para ir para o fim dos tempos, né? Uns Deus já está levando logo, outros ainda estão aqui. Que o Senhor nos prepara porque tiver que passar. Que o Senhor nos ajude, que a gente não venha negar o nome do Senhor, né? Que o Espírito Santo nos dê força, nos capacita, porque o que está vindo aí, meus irmãos, não é brincadeira. Os cristãos vão ser perseguidos, já começou em alguns países e vai ter aqui também. Não adianta querer fugir, né? Tá dentro dessa Sagrada Escritura, é bíblico. Então, meus irmãos, vamos orar um pelos outros, vamos orar pelo nosso país, vamos pedir a Deus misericórdia e vamos dobrar o nosso clamor, né? Para que o Senhor Jesus nos ensina todos os dias, cada dia um pouquinho mais, que o Espírito Santo vai nos guiando, né? Para que nós possamos crescer em espírito e verdade, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos, cuidar das pessoas que Deus colocar no nosso caminho com amor, levando a palavra de Deus, levando o evangelho, que nós possamos andar na rua onde a gente estiver, olhar para o ser humano e falar: Senhor, eu tenho uma palavra para ele. Vai lá e prega o evangelho. Fala para ele. Você já conhece Jesus Cristo? Você sabe que ele morreu na cruz por você? E vai pregando o evangelho para essas pessoas. Prega para ele que ele é um pecador, que ele não tem merecimento nenhum, mas que Cristo morreu na cruz por amor à alma dele. E vai entrando e vai conversando. Uma simples palavra que você acha que não vai ter efeito nenhum, o Senhor transforma a vida de uma pessoa. Não se calam, meus irmãos. Não se cala, mesmo que venha dificuldade, mesmo que as pessoas queiram te calar, mesmo que às vezes você fala alguma coisa, outra pessoa pensa que aquilo ali está errado. Não cala. Fala de Cristo, fala de Jesus, fala do amor dele por nós, porque Deus está completando o número dos escolhidos e não vai demorar muito. Eu creio que Deus está vindo buscar a tua igreja. Que Deus abençoe todos os meus irmãos, que Deus dê uma boa noite para nós. Eu vou fazer uma oração para todos nós e Deus é na nossa vida. Deus vai nos capacitar e vai nos dar força de vencer o que tiver que passar, por amor a Cristo, por esse relacionamento que a gente tem com Jesus, com o Espírito Santo, com o nosso Pai. Vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, santo e justo, graças te damos por esse dia maravilhoso, porque hoje, Senhor, o sol nasceu, nós levantamos com saúde, nós nos alimentamos por tudo que o Senhor tem preparado, pela tua graça na nossa vida. Te apresentamos as pessoas que nesse momento estão passando, Senhor, por luto. Te apresentamos as pessoas que estão com depressão, que estão com síndrome do pânico, que estão passando por algum problema, Senhor. Outros, Senhor, que estão desempregados e que neste momento estão te clamando e te pedindo um socorro. Te apresentamos, Senhor, que o Senhor peça, Senhor amado, também que o Senhor entre na vida das pessoas, Senhor, transforma, Senhor, a vida das pessoas. Eu te peço através do Evangelho, Senhor, que esse Evangelho alcance os corações, Senhor, das pessoas, porque o Evangelho de Jesus Cristo, que o Espírito Santo transforma e muda, Pai, a vida dessas pessoas também, que muitas das vezes estão sofrendo no vício, na bebida, na droga, mas, Senhor, a gente sabe que o Senhor tem poder e que nós te clamando, Senhor, e a oração do justo, Pai, tem muitos os seus efeitos. Então nós ora, Senhor, nós te pede e nós, Pai, te suplica.
Toma caminho, Senhor, na vida dessas pessoas, dessas famílias que estão passando por isso, Senhor. Transforma a vida desses jovens, Senhor, desses pais de família, dessas mães, Senhor, que estão passando por isso. Entra nos hospitais, Senhor. Ajuda aquelas pessoas que estão lá dentro daquele lugar. Muitos estão acamados, Senhor amado. Muitos estão sozinhos ali, Senhor. Seja companheiro deles. Pai, nós entrega tudo nas tuas mãos, já te agradecendo, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Não somos nada, mas te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, meus irmãos. Beijo e até o próximo vídeo.